Hoje eu vou falar sobre os chemtrails. O que seriam os chemtrails, né? Os chemtrails é um projeto de geoengenharia climática que visa controlar, isso é o que eles falaram no começo, tá bom? Visa controlar o clima no planeta. Vem sendo implantado no Brasil, para quem não sabe, em todo o território nacional, desde 2003, mas só foi percebido por volta de 2012. Observa-se danos irreparáveis nas plantações e em nossa respiração, como diz os estudos do pesquisador Dane Wigington. Isso aí, o que é? As pessoas falam, não, é contrail. Contrail é aquilo que o avião libera quando ele está um avião normal, né, de passageiros, mesmo de carga. Quando ele vai a altas altitudes, a queima do combustível é quente, chega lá no alto, ela se condensa, uns ficam assim, coloridinhos, holográficos, outros ficam parecendo algodãozinho, deixa um rastro, mas isso é a condensação, seria a condensação. Agora, chemtrails, tá vendo isso aí, esse céu? Chemtrails são rastros químicos. O pesquisador Dane Wigington comparou os estragos dos chemtrails maiores do que uma catástrofe nuclear. Eu vou explicar lá na frente, tá, os componentes, tudo. A geoengenharia climática, como é chamada pelo governo, principalmente americano e russo, como ele define, o Dr. Dane, é uma modificação artificial no clima da Terra. Essa geoengenharia propõe pulverizações de alumínio tóxico em forma de hidróxido de alumínio, né, bário, estrôncio e muitas outras substâncias. Essas são florestas afetadas. Tudo isso com a desculpa declarada, entre aspas, para resfriar o nosso planeta por causa dos raios solares. Nessa versão, as partículas de alumínio seria um refletor para a radiação solar. Redução de calor, que é absorvido pelo Sol, né? Tudo que o Sol absorve jogaria de volta para nós, e fazer com que esse processo resfriasse a Terra. Mas, nessa intervenção, né, desses governos aí, se esqueceram do alto teor tóxico do alumínio, que se intensificou principalmente nas calotas polares, como do Ártico, por exemplo. E o que eles fizeram, então? Tentaram enxofre, porque primeiro... Esse é um contrail de um avião de caça americano. Eles tentaram primeiro o enxofre, né? E depois tentaram depois o alumínio. Tentaram esses dois, antes de começar o projeto, né? Isso gerou consequências graves ambientais, na dura das florestas, ambientais e na estratosfera. Pesquisas que remontam aos anos 70, olha quanto tempo, para quem não pesquisa, quem não se interessa, não vai atrás. Se descobriu que o ozônio, isso se existir camada de ozônio, porque existem certos físicos e químicos que falam que não existe, é outra coisa. Mas vamos por essa linha de raciocínio que a camada de ozônio existe, ponto, né? Aí, então, eles começaram a pulverizar e descobriram que o ozônio, eles foram a altas altitudes, ele estava destruindo o alumínio, né? E o ozônio, ele é um desinfetante, ele é um bloqueador solar, ele é um monte de coisa. Então, descobriram que se fizesse, assim, jatos de alumínio, seria mais eficaz, ou seja, essas partículas, durante a pulverização, não seriam destruídas pelo ozônio. Mas não foi o que aconteceu. Depois de alguns anos, abriram-se ao redor de toda a Terra muitos buracos na camada de ozônio. Talvez não pelo alumínio, mas por outros componentes que vão... Esse é o doutor? Isso, esse que é o doutor, é o que eu falei. O primeiro que descobriu, o doutor Wine lá. Quando as pessoas começaram, pelo mundo inteiro, né, milhares de pessoas começaram a pesquisar e ver esses rastros no céu, achar estranho, e relatar aos químicos, físicos, biólogos, médicos, então começou uma pesquisa, né? E aí, o que eles falaram? Vão começar pela água da chuva, né? Pegaram amostras de terra também. Agora, só para vocês terem ideia, descobriu-se
que são despejadas de 10, olha o jeito, você acha que isso é nuvem, de 10 a 20 milhões de toneladas de produtos químicos na atmosfera. Só para ter ideia, tá? Isso é um contrail. O que passou atrás é um chemtrail, isso é de um avião normal, a queima do combustível. Olha a diferença. Às vezes sai coloridinho, às vezes só sai com a fumacinha, só que essa fumaça se dissipa em menos de 10 minutos, né? Em 25 de março de 1991, foi feita uma análise de águas pluviais e de neve, onde foram detectados 50.000% de alumínio, veja bem, 50.000% de alumínio e outros componentes na terra, na água, na neve. Essas pulverizações estendem-se no mundo todo, inclusive na China, o país mais afetado. Olha como é que ficam as florestas. Árvores gigantescas em alguns locais do Colorado, aí é o Colorado. Por exemplo, hoje não crescem mais de 80 centímetros, então vamos supor que é uma semente, olha o solo todo queimado, parece que houve uma geada. E cai assim, aleatoriamente, né? Mas há lugares que a devastação é total, né? E aí, quando começa a nascer a mudinha, a plantinha, ela vai até 80 centímetros, que nem o doutor está mostrando aí, e ela queima, ela morre, quer dizer, está acabando com a vegetação do planeta. Os animais, o pasto, os pinheiros, as águas, foi quase tudo contaminado. As análises mostram que antes o pH era entre 5 e 6, e agora passou a 20 vezes mais. Quer dizer, estão nos matando, né? Esse pH está mudando também a flora. Olha aí, olha os pinheiros do Colorado. Matando muitas espécies, né? Enquanto mudinhas ainda, como eu havia falado. Observou-se uma diminuição de 25% dos raios solares que não estão mais atingindo a Terra. E um escurecimento já se tem notado, pelo que o céu fica sempre embaçado. Mas às vezes vocês vão falar assim, mas olha o céu lá fora, tá azul, tá azul, tá azul. Não, mas ele fica como se fosse um espelho, o alumínio. Às vezes, quando o chemtrail passa, que está derretido, que eu falo que parece talco embaçado, nesse momento fica tudo embaçado, mas quando ele se dissipa, aí parece que o sol está mais forte, mas não. Existem registros fotográficos, né, máquinas potentes que provam isso, estudos que provam isso. Então, é a reflexão do alumínio, que parece que, nossa, o sol está insuportável, mas não é, né? Várias doenças, isso aí são dentro dos aviões que eu vou explicar. Várias doenças relacionadas ao alumínio, aos reptilianos e os greys, várias doenças relacionadas ao alumínio começaram a se notar nas pessoas, porque certas doenças dizem que pesquisas, alta concentração de morgellons, que eu já fiz a live anterior, quem quiser procura aqui no canal, autismo, Alzheimer, asma, doenças em crianças de déficit de atenção, só que começou também essa doença do déficit de atenção, é difícil falar, a famosa ADD em inglês, começou a afetar adultos também, principalmente Rússia, China e Estados Unidos. A insuficiência respiratória, veja bem, nos Estados Unidos, que causava morte, passou do 8º lugar para o 3º no ranking mundial de problemas respiratórios. Foram observados também fenômenos climáticos em desordem, fora de época, como, por exemplo, aumento da chuva, onde já chovia muito. Não sei se alguém se lembra aqui daquela grande avalanche que teve em Machu Picchu, que ficou interditado por um bom tempo, fora do normal, né? Onde já se chovia muito, furacões e tufões. Muita gente está vendo furacão e tufão, mini furacão, e no Brasil, essas ventanias que destroem tudo, né? Foram verificados em lugares nunca vistos, e até neve fora de época, baixando a temperatura além do normal. Isso é o cabelo de anjo que cai, tá vendo a nuvem lá em cima? Logo após passar o avião de chemtrail, só que nesse emaranhadinho que parece um algodão aí, nesse emaranhadinho tem doença, tem gripe, etc., tem a síndrome de Morgellons, e o alumínio, o estronço, blá, 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 tem tudo aí nesse e não é só o cabelinho de anjo, que cai, né, em forma de partículas, né, até tem temperaturas entre 35 foram elevadas até 54 graus. Essa geoengenharia começou nos anos 70 com os russos, como eu havia dito,
e verificou-se em Dakota do Sul, foram registradas temperaturas de 94 graus e 100 graus, igual a de deserto. Eu não sei se você tem um homem de chapéu ali, que ele é um fazendeiro, ele tem uma grande... Essas pessoas que estão passando são farmacólogos, químicos, fotógrafos, pesquisadores, médicos, pneumologistas, então, aí dá para ler aí o nome eles que, tipo assim, fizeram abaixo-assinado, esse é o fotógrafo, ele que fotografou, pegou os maiores lances dos chemtrails no céu, né? Essa parte que eu estou falando agora é sobre a geoengenharia do clima, que modifica de repente, que você fala, de repente, assim, você está na praia, né, cai o raio, né, em muitos lugares fora de época, em pessoas, inclusive, isso não acontecia do jeito que está acontecendo, principalmente no Brasil, a incidência de raios aumentou, né, depois que os aviões, esse é o fazendeiro, dos chemtrails passa. Esse senhor aí teve, onde passou todas aquelas árvorezinhas queimadas, tudo, ele tinha um fazendeiro com uma propriedade bem grande, destruiu tudo quando começou a passar, e ele mandou analisar a água, ficava com uma película prateada por cima, assim, morreu gado, morreu um monte de coisa. Mas outras descobertas foram feitas sobre outros compostos que são jogados pelos chemtrails, né? Nesse ínterim foram... Vamos supor que começou em 91, mais ou menos, a ser jogado. Tem gente que fala que foram testados na Rússia nos anos 70, isso aí já, tá? Talvez para impedir que fosse tão fria, não sei. Aí já não é a minha área. A geoengenharia do clima diz estar ligada à nova ordem mundial, a certos grupos, tipo os Rockefellers, grandes corporações americanas, que produzem armas, certas marcas que produzem sementes transgênicas e vacinas, Clube de Roma, etc., etc., incluindo também grupos ocultos, para quem quiser acreditar, do baixo astral, como Mago Negro, reptilianos e greys. Um grande grupo de poder controla tudo. E o famoso John Holder, não sei se alguém lembra, se alguém se interessa por política americana, esse John Holder roda ali na Casa Branca, tipo assim, que nem o nosso plenário aqui no Brasil, que tem um que manda lá, esse John Holder mandava nos militares, entrava governo, saía governo, então esse aí autorizou, e ele foi um dos maiores responsáveis nos Estados Unidos, em acordos com outros países, né, principalmente na época do Obama, a deixar essas pulverizações. Olha a desculpa, então. Um grande grupo de poder, junto com esse John Holder, né, que ficou na Casa Branca, ele ainda teve a audácia de vir a público, inclusive esses tamborzinhos aí dentro, olha, isso aí é o tamanho de um Boeing, só para vocês terem ideia. Não sei se passou a foto do tamanho do avião aí. Ele veio com a teoria, veja bem, entre aspas, que tudo está sendo feito por causa do famoso aquecimento global. Essa seria a desculpa para iludir a população, criando uma película na atmosfera, refletindo os raios solares e resfriando a Terra. Mas essa teoria não foi aceita por cientistas respeitados. Uma empresa chamada Evergreen, que possui esses aviões aí imensos, são aviões gigantescos, igual esses que quando tem guerra, carrega até tanque de guerra dentro, soldado, armas, tudo, né? Esse tipo de avião que pulveriza, porque tem que aguentar o peso de todos esses tambor, de todos esses venenos aí, né? A famosa Evergreen. Começou-se a pulverização, mais ou menos, nos Estados Unidos, mesmo com todos os contras, mesmo com... O que esse John Holder fez? Ele convenceu o governo a assinar, porque tem que liberar o espaço aéreo também, né? Porque tem que ver a rota dos aviões. Então, vamos fazer essa camada protetora em volta da Terra, o sol não vai entrar aqui, não vai mais ter, tipo assim, seca. Olha isso aí. Seca, né? A água que está baixando nos reservatórios. Então, a desculpa dele, não, a gente cria um bloqueio ao redor da Terra, com alumínio, e o sol não vai ter esse poder. É essa desculpa que ele fez todo mundo, né, engolir essa desculpa. Mas,
principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, não foram todos os militares que apoiavam isso, porque a população começou a passar mal, ficar doente. Então, se uniram junto com os cientistas para bloquear as pulverizações. Abaixo-assinados foram feitos no mundo inteiro, inclusive via internet, quem quer procurar, eu não pus aqui porque, né, para não dar problema, mas tem, viu? Procura sites anti-conspiração para quem acredita em conspiração, entre aspas, conspiranoia, porque tem gente que não acredita que isso é real, tem gente que acredita sim. Olha lá como é que é feito, isso aí mais ou menos explicando que a barreira de alumínio ali em cima protegia desde um vulcão até o limite que metade de um balão vai, né? E o raio vem, bate no alumínio e volta. E aí até a gente está protegido, né? Pela desculpa dele, né? Aí, ainda nesse ínterim, catástrofe, ele dizia que esse alumínio ia parar com esse negócio de muita chuva, muita seca, né? Só que foi o contrário, deu efeito rebote, né? Foi gerado mais ainda a catástrofe, e esse grupo pegou certos desmoronamentos lá das geleiras, né, que falou, a geleira começou a derreter porque subiu 3 graus e 4 graus, então deixaram assinar lá o acordo, o governo dos Estados Unidos e vários do mundo inteiro, em troca de favor na ONU, deixaram assinar, porque estava derretendo as calotas polares por causa, né, da camada de ozônio e etc., deixou. Em 2013 foi autorizado nos grandes países aí. Agora, outras descobertas nas pulverizações, além do alumínio, do bário, do estrôncio, vários agentes patógenos biológicos foram descobertos tanto na água, como em neve, como na terra, como naquele cabelinho de anjo que cai, foi descoberto H1N1, H5N7, são gripe aviária, gripe suína, né? Morgellons, que eu fiz aqui a outra live, que é aquela doença terrível, que é nanotecnologia infiltrada, que cria aquelas feridas, que sai aqueles fiozinhos, aqueles robozinhos de dentro da pessoa, né? Ah, ela tá louca? Não tô, procura, pesquisa. Olha aí, olha um céu com nuvem, e daí depois, volta que o chemtrail passa, depois que se dissipa, que é a película entre olha que quem acordar de manhã, né, num dia um pouco nublado, vai ver isso aí. Agora que está verão, talvez você não veja, mas quando dá aquela nublada, vocês vão sempre olhar para o sol e ver que ele está, realmente, ele está cobertado pelo alumínio, mas a intenção não é essa, né? Aí, o que eu falei que é jogado ali, voltando nos fatores patógenos e biológicos, muitas doenças infecciosas, nanotecnologia, que estariam ligadas aos Morgellons e muitas outras que ainda, eu nem vou falar aqui, né? Até certos tipos de agentes entorpecedores, tipo clonazepam. O que é o clonazepam? O famoso Rivotril, né? Tudo isso no intuito de reduzir a população de 8 para 3 bilhões de pessoas, para reduzir custos em pensões, né? Pessoas que se aposentam por causa de doença, hospitais públicos, remédios, etc., alimentos. Essa é a desculpa. Essa é a desculpa do John Holder lá, quando assinou, não, né? A desculpa não, minto, a ideia da nova ordem mundial é reduzir a população com essa desculpa. Isso aí é falado por trás, tá, do véu, isso aí não são eles que falam. O Brasil, tá, para quem não sabe, fez acordos militares desde a época de FHC, para que permitissem essas operações serem feitas no nosso céu. Não vou falar para vocês se ele sabe, não vou acusar, ele pode até ser inocente, tá bom? Ele poderia ter sido enganado também a respeito, né, do clima, e poderia saber, isso ninguém tem como prova aqui. Em troca de assentos nos parlamentos, é o papo que eles vinham, né? Abre o espaço aéreo aí para passar o alumínio, porque o sol está acabando com tudo, então vai o governo lá e assina, às vezes nem sabe, né? Qual que é a intenção por trás, né? Em troca de favores, não, mas se você assinar, você vai ganhar uma cadeira lá na ONU, né? O Clube dos 20 lá, sei lá como é que fala, que reúne aqueles 20 países lá, né?
e muitas outras trocas de favores foram feitas. Então, foi permitida a liberação do nosso espaço aéreo entre 2003 e 2004, para quem não sabe. Inclusive, com a introdução do RAARP no Brasil, em áreas da Amazônia, pesquisem que vocês vão achar a implantação do RAARP, Nordeste e etc. O RAARP é uma maneira de também controlar o clima. Inclusive, eu esqueci de pegar aqui fotos de quando o RAARP está atuando, o mar fica que nem um jogo da velha, ou então ele fica todo... Aí, são essas antenas, né, de vibração, de radiação supersônica, nem sei como isso funciona, eu sei que isso com o chemtrail é a ligação perfeita, né, para destruir a população do mundo inteiro. Mas certos grupos dentro do Exército Brasileiro foram contra, e com isso deduziu que sofremos, olha, eu vou falar aqui, isso que eu vou falar agora são deduções, tá? Não estou acusando ninguém aqui, tá? Quando certos grupos militares dentro do Brasil foram pesquisar, que ninguém é burro também, né? Foram pesquisar, e entraram com papéis contra, com baixo assinado, aquele rolo do nosso parlamento lá. O que aconteceu? Eles acham, certos militares do bem, eles acham que, primeiro, a base de Alcântara, se alguém lembra aí, né, com a explosão do foguete, o nosso primeiro foguetinho, coitadinho de nós brasileiros, explodiu. A base científica de Almirante Ferraz, na Antártica, que pegou fogo, e ainda, 2 dias antes, um navio cargueiro que levava suprimentos a essa base afundou e muitos inocentes morreram. Então, esses militares acham que o Brasil sofreu retaliações, porque eu não vou falar se esse acordo foi desfeito, porque aqui na minha casa passa todo dia. Então, eu acho que não foi desfeito, né? Os mecanismos de pulverização são controlados por mecânicos especializados e separados, né? Eles não se misturam com os outros, né? Os carinhas que vão lá arrumar, né? Ver se está tudo em ordem o avião antes de sair, que é aquele check-up total, né? E eles são proibidos de falar com os tripulantes, com qualquer outro empregado ali que esteja ali. Muitos pilotos, isso eu já discordo, tá? Isso eu já discordo. Muitos pilotos nem sabem o que estão fazendo, pois nos painéis de controle, eu não sei se você achou umas fotos que o cara tá, eu não sei se chegou parecem computadores mais antigos, caixas assim, Clésio, que é dali que é o painel de controle, inclusive é tanto controle que não é lá na frente onde o cara pilota, antes desses tambores aí, esse controle que eles fazem, são computadores potentíssimos, né? Muitos pilotos nem sabem, né, que eu falei, aí, tá vendo? Isso aí são olha só, para controlar, né? Quer dizer, um avião, para que isso aí? Qual a explicação desses computadores que é tipo assim, ó, em certa área diminui a pulverização, em outra tem que ser maior, então é tudo controlado. E dizem que esses caras, né, que estão contratados aí para fazer, muitos não sabem, eu duvido, né? Tipo assim, os painéis de controles desses aviões já existem, os comandos de descarga, que é o que eu falei, né? Dos produtos por computador. O intuito desses seres, aí se você quiser passar os reptilianos, isso aqui é como age dentro do nosso corpo, destruindo tudo, a nossa respiração, as doenças, né? O intuito desses seres, os arcontes, que eu vou falar aqui depois, seria ainda com a nanotecnologia, os Morgellons ou Morgellons, né? Modificar o nosso DNA, ou ainda, segundo pesquisas, pôr em prática o transhumanismo, ou seja, nos tornar ciborgues. Isso aí, dentro da conspiração, né, que para mim não é conspiração, isso aí é verdade, reduz a população, como diz que os reptilianos, entre aspas, estão aqui antes de nós, comandam, somos produto deles, né, vamos falar assim, então, muitos dizem, ai, que calor, ai, que seca, que é o clima que eles gostam.
Então, muita gente consumindo, muita gente gastando água, energia, eles não querem, tipo assim, reduzir de 8 para 3 e tudo, né? Eles também querem ficar com as coisas que tem no planeta, né? As coisas boas, a água, o clima e tal. Então, eles deixam o planeta bem seco para eles tomar conta. Essa é uma das teorias levantadas, tomar conta por total, né? E não são só reptilianos, tá? Existem por detrás do véu magos negros, infiltrado com aquelas turmas ali. Isso aí é um dispositivo que muitos pesquisadores, pessoas que estão ligadas à ufologia mística, como eu, isso aí seria uma antena, mas isso aí não vai a longo alcance, vai para você que tem o seu sítiozinho, a sua casa, a sua propriedade, tipo assim, vamos supor que não chove, não chove, não chove, então são feitos por baixo da terra grandes como se você pegasse aqueles rolos gigantes de cobre, são enrolados por baixo dentro da terra, com cristais enormes, né? E depois esse cristal, ele emite essa energia para cima, nessas cânulas, né? E isso gera íons negativos. Ao contrário do que se pensa, o íon negativo é que faz chover, não é o positivo. Então, isso aí controla o clima para quem tem a sua plantação. Isso aí, tá, gente? Eu não posso provar. Isso aí daí vem os orgonites, né? Que a orgonites hoje virou comércio, né? Aí, inclusive, a orgonite dentro dela tem alumínio, muitos colocam alumínio, que eu acho que está errado, não se deve colocar alumínio em orgonite, né? Você deve colocar cobre, cristais, né? Porque aí, perto de você não seria atingido, né? Uma orgonitezinha em forma de pirâmide, de círculo, ou usar no pescoço, isso eu não posso garantir, mas é uma forma de evitar você receber, porque tem muita coisa ruim no meio desses chemtrails. Eu já não acredito, nessas grandes eu até acredito. Inclusive também há outros dispositivos que eles colocam grandes ventiladores com fios de cobre enrolado e cristais na ponta para dentro de casa dizem que quando está muito seco cria esses íons negativos para o ar ficar úmido. Então, aí voltando, esses são os pesquisadores. Olha o chão como vai ficando. Agora me fala, um avião que vai daqui a São Paulo, ele vai e volta assim? O outro também, olha só, elas se cruzam, eles trombam? Não, rir na cara da gente isso aí, né? Se fosse para bloquear mesmo, né, a infiltração dos raios solares, por que está ainda quente? Por que está tudo contaminado? Olha o cara. Isso aí foram pessoas que acho que até morreram que tiraram essas fotos aí. Olha o cara conduzindo. Isso aí é contrail? Quem que explica isso? Conduzindo jatos lá de veneno, bário, estrôncio, alumínio, doenças. Aos pinheiros que eu falei. Isso aí foi numa passada só, tá? O intuito são muitos. Olha lá os computadores que controlam as descargas, nosso corpo por dentro. Modifica o pH da nossa pele também. Aí está o intuito também de você ficar respirando esses produtos. Como eu falei que eles jogam clonazepam, o efeito do clonazepam, para quem tem problemas mentais, entre aspas, tá? Porque a bula do clonazepam, ela tem 4 folhas, então ela serve para tudo, seria de emburrecer o ser humano. E se você for notar certos, entre aspas, seres humanos que ficam assim, ó, no celular o dia inteiro, esquece do mundo à volta, você vai ver que isso está funcionando. E não foi só clonazepam, não, tá? Tem outras componentes também. Um avião normal faz isso. Ou de pulverização de plantação faz isso. Olha, cada tambor desse, olha o tanto, que eu falei de 10 a 20 milhões de toneladas de alumínio. Tem mais componentes que eu nem vou falar aqui, tá? Para não assustar, mas tem mais, tá? Aí seria uma ilustração, né, de draconianos, reptilianos e greys. Os greys trabalham de empregados para os reptilianos, né? Eles que fazem o trabalho sujo. Tanto EB, né, entidade biológica extraterrestre, aí deu sede, como junto com os arcontes. Tudo troca de favor. Então, esses grandes, né, grupos dessas pessoas aí que a gente sabe da nova ordem mundial se associam a eles em troca de favores, né?
e deixa fazer o que quer com a Terra, e a gente respirando veneno. Síndrome de Morgellons ou Morgellons, os morgues, né, as pessoas que têm essa síndrome, eu vou dar uma explicadinha rápida aqui, abrem-se feridas cutâneas, ou não se abrem feridas cutâneas, e a pessoa começa a eliminar fios sintéticos de fibras que não existem no nosso planeta, sintéticos de metais, que eles falam que é atacado nessa nanotecnologia. A Isa vai falar assim, muitas pessoas já morreram com essa doença. Mas eu acho, na minha opinião, que é para ir pegando essas pessoas, para fazer o transhumanismo, que eu falei, tipo assim, tornar a gente um ciborgue. Então, o mais interessante de tudo é que os Morgellons, eles se multiplicam, eles são coloridos, eles são diferenciados. Quem quiser assiste a live aqui, que eu tenho um monte de foto para vocês conhecerem. E mesmo na pele não doente, que parece feridas de sífilis, eles vão fazendo testes assim, passando luvas, sai, parece que nem teia de aranha da pessoa. Aí a pessoa fica com dores terríveis, a pessoa não dorme, não se alimenta, coça, arde, dá dores nas juntas igual artrite, e nenhum médico acredita, fala que isso aí é coceira fantasma, que isso aí é psicose, que a pessoa que se coçou e abriu lá, que as fibras são de roupas, déficit de atenção. Só que começou também essa doença do déficit de atenção, é difícil falar, a famosa ADD em inglês, começou a afetar adultos também, principalmente Rússia, China e Estados Unidos. A insuficiência respiratória, veja bem, nos Estados Unidos, que causava morte, passou do 8º lugar para o 3º no ranking mundial de problemas respiratórios. Foram observados também fenômenos climáticos em desordem, fora de época, como, por exemplo, aumento da chuva, onde já chovia muito. Não sei se alguém se lembra aqui daquela grande avalanche que teve em Machu Picchu, que ficou interditado por um bom tempo, fora do normal, né? Onde já se chovia muito, furacões e tufões. Muita gente está vendo furacão e tufão, mini furacão, e no Brasil, essas ventanias que destroem tudo, né? Foram verificados em lugares nunca vistos, e até neve fora de época, baixando a temperatura além do normal. Isso é o cabelo de anjo que cai, tá vendo a nuvem lá em cima? Logo após passar o avião de chemtrails, só que nesse emaranhadinho que parece um algodão aí, nesse emaranhadinho tem doença, tem gripe, etc., tem a síndrome de Morgellons, e o alumínio, e o estronço, blá, blá, blá. Tem tudo aí nesse... E não é só o cabelinho de anjo, que cai, né, em forma de partículas, né? Até temperaturas entre 35 foram elevadas até 54 graus. Essa geoengenharia começou nos anos 70 com os russos, como eu havia dito, e verificou-se em Dakota do Sul, foram registradas temperaturas de 94 graus e 100 graus, igual a de deserto. Eu não sei se você tem um homem de chapéu ali, que ele é um fazendeiro, ele tem uma grande... Essas pessoas que estão passando são farmacólogos, químicos, fotógrafos, pesquisadores, médicos, pneumologistas, então, aí dá para ler aí o nome eles que, tipo assim, fizeram abaixo-assinado, esse é o fotógrafo, ele que fotografou, pegou os maiores lances dos chemtrails no céu, né? Essa parte que eu estou falando agora é sobre a geoengenharia do clima, que modifica de repente, que você fala, de repente, assim, você está na praia, né, cai o raio, né, em muitos lugares fora de época, em pessoas, inclusive, isso não acontecia do jeito que está acontecendo, principalmente no Brasil, a incidência de raios aumentou, né, depois que os aviões, esse é o fazendeiro, dos chemtrails passa. Esse senhor aí teve, onde passou todas aquelas árvorezinhas queimadas, tudo, ele tinha um fazendeiro com uma propriedade bem grande, destruiu tudo quando começou a passar, e ele mandou analisar a água, ficava com uma película prateada por cima, assim, morreu gado, morreu um monte de coisa. Mas outras descobertas foram feitas sobre outros compostos que são jogados pelos chemtrails, né? Nesse ínterim foram...
Vamos supor que começou em 91, mais ou menos, a ser jogados. Tem gente que fala que foram testados na Rússia nos anos 70, isso aí já, tá? Talvez para impedir que fosse tão fria, não sei. Aí já não é a minha área. A geoengenharia do clima diz estar ligada à NOM, à nova ordem mundial, a certos grupos, tipo os Rockefellers, grandes corporações americanas, que produzem armas, certas marcas que produzem sementes transgênicas e vacinas, Clube de Roma, etc., etc., incluindo também grupos ocultos, para quem quiser acreditar, do baixo astral, como Mago Negro, reptilianos e greys. Um grande grupo de poder controla tudo. E o famoso John Holder, não sei se alguém lembra, se alguém se interessa por política americana, esse John Holder roda ali na Casa Branca, tipo assim, que nem o nosso plenário aqui no Brasil, que tem um que manda lá, esse John Holder mandava nos militares, entrava governo, saía governo, então esse aí autorizou e ele foi um dos maiores responsáveis nos Estados Unidos, em acordos com outros países, né, principalmente na época do Obama, a deixar essas pulverizações. Olha a desculpa, então. Ó, um grande grupo de poder, e junto com esse John Holder, né, que ficou na Casa Branca, ele ainda teve a audácia de vir a público, então, inclusive esses tamborzinhos aí dentro, olha, isso aí é o tamanho de um Boeing, só para vocês terem ideia. Não sei se passou a foto do tamanho do avião aí. Ele veio com a teoria, veja bem, entre aspas, que tudo está sendo feito por causa do famoso aquecimento global. Essa seria a desculpa para iludir a população, criando uma película na atmosfera refletindo os raios solares e resfriando a Terra. Mas essa teoria não foi aceita por cientistas respeitados. Uma empresa chamada Evergreen, que possui esses aviões aí imensos, são aviões gigantescos, igual esses que quando tem guerra carrega até tanque de guerra dentro, soldado, armas, tudo, né? Esse tipo de avião que pulveriza, porque tem que aguentar o peso de todos esses tambor, de todos esses venenos aí, né? A famosa Evergreen. Começou-se a pulverização, mais ou menos, nos Estados Unidos, mesmo com todos os contras, mesmo com... O que esse John Holder fez? Ele convenceu o governo a assinar, porque tem que liberar o espaço aéreo também, né? Porque tem que ver a rota dos aviões. Então, não, vamos fazer essa camada protetora em volta da Terra, o sol não vai entrar aqui, não vai mais ter, tipo assim, seca, olha isso aí, seca, né? A água que está baixando nos reservatórios, então a desculpa dele, não, a gente cria um bloqueio ao redor da Terra, com alumínio, e o sol não vai ter esse poder. É essa desculpa que ele fez todo mundo, né, engolir essa desculpa. Mas, principalmente nos Estados Unidos e aqui no Brasil, não foram todos os militares que apoiavam isso, porque a população começou a passar mal, ficar doente. Então, se uniram junto com os cientistas para bloquear as pulverizações. Abaixo-assinados foram feitos no mundo inteiro, inclusive via internet, quem quer procurar, eu não pus aqui porque, né, para não dar problema, mas tem, viu? Procura sites anti-conspiração para quem acredita em conspiração, entre aspas, conspiranoia, porque tem gente que não acredita que isso é real, tem gente que acredita sim. Olha lá como é que é feito, isso aí mais ou menos explicando que a barreira de alumínio ali em cima protegia desde um vulcão, até o limite que metade de um balão vai, né? E o raio vem, bate no alumínio e volta. E aí até a gente está protegido, né? Pela desculpa dele, né? Aí, ainda nesse ínterim, catástrofe, ele dizia que esse alumínio ia parar com esse negócio de muita chuva, muita seca, né? Só que foi o contrário, deu efeito rebote, né? Foi gerado mais ainda a catástrofe, e esse grupo pegou certos desmoronamentos lá
das geleiras, né, que falou, a geleira começou a derreter porque subiu 3 graus e 4 graus, então, não, então, deixaram assinar lá o acordo, o governo dos Estados Unidos e vários do mundo inteiro, em troca de favor na ONU, deixaram assinar, porque estava derretendo as calotas polares por causa, né, da camada de ozônio e etc., deixou. Em 2013 foi autorizado nos grandes países aí. Agora, outras descobertas nas pulverizações, além do alumínio, do bário, do estrôncio, vários agentes patógenos biológicos foram descobertos tanto na água, como em neve, como na terra, como naquele cabelinho de anjo que cai, foi descoberto H1N1, H5N7, são gripe aviária, gripe suína, né? Morgellons, que eu fiz aqui a outra live, que é aquela doença terrível, que é nanotecnologia infiltrada, que cria aquelas feridas, que sai aqueles fiozinhos, aqueles robozinhos de dentro da pessoa, né? Ah, ela tá louca? Não tô, procura, pesquisa. Olha aí, olha um céu com nuvem, e daí depois, volta, Clésio, depois que o chemtrail passa, depois que se dissipa, que é a película olha que, quem acordar de manhã, né, num dia um pouco nublado, vai ver isso aí. Agora que tá verão, talvez você não veja, mas quando dá aquela nublada, vocês vão sempre olhar para o sol e ver que ele tá, realmente, ele tá cobertado pelo alumínio, mas a intenção não é essa, né? Aí, o que eu falei que é jogado ali, voltando nos fatores patógenos e biológicos, muitas doenças infecciosas, nanotecnologia, que estariam ligadas aos Morgellons e muitas outras que ainda, eu nem vou falar aqui, né? Até certos tipos de agentes entorpecedores, tipo clonazepam. O que é o clonazepam? O famoso Rivotril, né? Tudo isso no intuito de reduzir a população de 8 para 3 bilhões de pessoas, para reduzir custos em pensões, né? Pessoas que se aposentam por causa de doença, hospitais públicos, remédios, etc., alimentos. Essa é a desculpa. Essa é a desculpa do John Holder lá, quando assinou, não, né? Desculpa, não minto, a ideia da nova ordem mundial é reduzir a população com essa desculpa. Isso aí é falado por trás, tá, do véu, isso aí não são eles que falam. O Brasil, tá, para quem não sabe, fez acordos militares desde a época de FHC, para que permitissem essas operações serem feitas no nosso céu. Não vou falar para vocês se ele sabe, não vou acusar, ele pode até ser inocente, tá bom? Ele poderia ter sido enganado também a respeito, né, do clima, e poderia saber, isso ninguém tem como prova aqui. Em troca de assentos nos parlamentos, é o papo que eles vinham, né? Abre o espaço aéreo aí para passar o alumínio, porque o sol está acabando com tudo, então vai o governo lá e assina. Às vezes nem sabe, né? Qual que é a intenção por trás, né? Em troca de favores, não, mas se você assinar, você vai ganhar uma cadeira lá na ONU, né? O Clube dos 20 lá, sei lá como é que fala, que reúne aqueles 20 países lá, né? E muitas outras trocas de favores foram feitas. Então, foi permitida a liberação do nosso espaço aéreo entre 2003 e 2004, para quem não sabe. Inclusive, tem as fotos do HAARP aí, ô Clésio? Inclusive, com a introdução do HAARP no Brasil, em áreas da Amazônia, pesquisem que vocês vão achar a implantação do HAARP, Nordeste e etc. O HAARP é uma maneira de também controlar o clima. Inclusive, eu esqueci de pegar aqui fotos de quando o HAARP está atuando, o mar fica que nem um jogo da velha, ou então ele fica todo... Aí, são essas antenas, né, de vibração, de radiação supersônica, nem sei como isso funciona, eu sei que isso com o chemtrail é a ligação perfeita, né, para destruir a população do mundo inteiro. Mas certos grupos dentro do Exército Brasileiro foram contra, e com isso deduziu que sofremos, olha, eu vou falar aqui, isso que eu vou falar agora são deduções, tá? Não estou acusando ninguém aqui, tá? Quando certos grupos militares dentro do Brasil foram pesquisar, que ninguém é burro também, né? Foram pesquisar, e entraram com papéis contra, com baixo assinado, aquele rolo do nosso parlamento lá. O que aconteceu?
Eles acham, certos militares do bem, eles acham que, primeiro, a base de Alcântara, se alguém lembra aí, né, com a explosão do foguete, o nosso primeiro foguetinho, coitadinho de nós brasileiros, explodiu. A base científica de Almirante Ferraz, na Antártica, que pegou fogo, e ainda, 2 dias antes, um navio cargueiro que levava suprimentos a essa base afundou e muitos inocentes morreram. Então, esses militares acham que o Brasil sofreu retaliações, porque eu não vou falar se esse acordo foi desfeito, porque aqui na minha casa passa todo dia. Então, eu acho que não foi desfeito, né? Eu vou finalizar aqui, Clésio, depois eu explico cada foto, tá bom? Os mecanismos de pulverização são controlados por mecânicos especializados e separados, né? Eles não se misturam com os outros, né? Os carinhas que vão lá arrumar, né? Ver se está tudo em ordem o avião antes de sair, que é aquele check-up total, né? E eles são proibidos de falar com os tripulantes, com qualquer outro empregado ali que esteja ali. Muitos pilotos, isso eu já discordo, tá? Isso eu já discordo. Muitos pilotos nem sabem o que estão fazendo. Pois, nos painéis de controle, eu não sei se você achou umas fotos que o cara tá. Eu não sei se chegou parecem computadores mais antigos, caixas assim, Clésio, que é dali que é o painel de controle. Inclusive, é tanto controle que não é lá na frente onde o cara pilota. É antes desses tambores aí, esse controle que eles fazem. São computadores potentíssimos, né? Muitos pilotos nem sabem, né? Que eu falei. Aí, tá vendo? Isso aí são olha só, para controlar, né? Quer dizer, um avião, para que isso aí? Qual a explicação desses computadores que é tipo assim, ó, em certa área diminui a pulverização, em outra tem que ser maior, então é tudo controlado. E dizem que esses caras, né, que estão contratados aí para fazer, muitos não sabem, eu duvido, né? Tipo assim, os painéis de controles desses aviões já existem, os comandos de descarga, que é o que eu falei, né? Dos produtos por computador. O intuito desses seres, aí se você quiser passar os reptilianos, isso aqui é como age dentro do nosso corpo, destruindo tudo, a nossa respiração, as doenças, né? O intuito desses seres, os arcontes, que eu vou falar aqui depois, seria ainda com a nanotecnologia, os Morgellons ou Morgellons, né? Modificar o nosso DNA, ou ainda, segundo pesquisas, pôr em prática o transhumanismo, ou seja, nos tornar ciborgues. Se você quiser ir passando, eu vou comentando cada foto, porque isso aí, dentro da conspiração, né, que para mim não é conspiração, isso aí é verdade, reduz a população, como diz que os reptilianos, entre aspas, estão aqui antes de nós, comandam, somos produto deles, né? Vamos falar assim. Então, muitos dizem, ai, que calor, ai, que seca, que é o clima que eles gostam. Então, muita gente consumindo, muita gente gastando água, energia, eles não querem, tipo assim, reduzir de 8 para 3 e tudo, né? Eles também querem ficar com as coisas que tem no planeta, né? As coisas boas, a água, o clima e tal. Então, eles deixam o planeta bem seco para eles tomar conta. Essa é uma das teorias levantadas, tomar conta por total, né? E não são só reptilianos, tá? Existem por detrás do véu magos negros, infiltrado com aquelas... Isso aí porque tanto pelas asas, não sei se passou aí foto com os caninhos, tanto pelas asas, né, olha o tamanho dos aviões, como pela traseira também. De repente, se ele tem que dar um rasante, né, porque eles vão alto, quase até a camada de ozônio, esses aviões aí, né? Como o ozônio dissipa o alumínio, então eles pararam logo abaixo. Olha dentro dos aviões como que é. Olha os tambores. O que significa isso, então? Se alguém puder explicar. Não posso provar, mas a internet... Esse é um dos pesquisadores que acusa, né, o governo dos Estados Unidos, e ele pesquisa os Morgellons. O tamanho desse avião, se não é daqueles aviões que eu falei de... Quando tem guerra, que vai tanque de guerra dentro. Olha o tamanho disso aí, despejado sobre as nossas cabeças.
os fios, os cabelos de anjo que os Morgans vêm aí, ó. Tá aí no meio. Pode passar. Aí agora acho que são só tambores. Essa é uma pesquisadora, uma cientista renomada, que descobriu. Ela estudou as doenças, ela estudou os animais, cavalos que estavam aparecendo, parecia necrosava, né? Feridas nos cavalos, ela descobriu um monte de coisa. Pode passar, Clésia. Esses aí que são pesquisadores, essa é uma farmacóloga, descobriu também problemas de asma, bronquite. Esse é o famoso fotógrafo, o pioneiro que fez as primeiras fotos, o David Wigington. Especialista em fotos de meteorologia, para quando tem lá que passar na televisão. Esse é um doutor também especialista em câncer, em várias doenças. Todos eles botaram, né, a boca no mundo. Tem mais? Esse é o fazendeiro, o maior prejudicado no Colorado. Esse é um cara do governo lá, da parte dos militares, que foi contra o John Holder, o que mais brigou lá dentro, né? O Mark McInfish, né? Olha aí como é que fica o céu. Isso é normal? Um risquinho fininho e as outras que vão se dissipando, parece que jogou talco, né? Ou pulverizou, assim, alguma coisa, né? Isso são contreios. Que eles falam que a fumacinha, né? Primeiro depois que todo mundo ficou contrail, chemtrail, chemtrail, contrail. Aí que eles abriram a boca para que essa desculpa do alumínio, blá, 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 proteger a terra, mas não é. Se fosse só o alumínio proteger a terra, e o resto dos componentes? E as doenças nas pessoas? Porque todas as pessoas analisadas tinham alumínio, tinham bário, tinham estrôncio, né? Não é incrível isso? Pode passar. Vocês têm mais? Acabou? Mais aviões aí, ó. Reptilianos. As abelhas estão desaparecendo. Ah, não, é da plantação. Pulverização de agrotóxicos de certas empresas aí de transgênicos, que a gente está cansado de saber o nome, as abelhas estão sumindo. E se ninguém for atrás, se ninguém botar a boca no mundo, sem abelha não há como é que se diz? Polinização. E sem polinização não há alimento. Então, estão se esquecendo desse detalhe também. E muitos insetos também, como se observou essas vespas gigantes que estão aparecendo aí já, elas são enormes, né? Elas têm quase metade do tamanho de uma régua, assim, 30, 40 centímetros. As vespas assassinas foram encontradas dentro de certas árvores no centro da cidade. Árvore de parque, assim, sabe quando você tira aquela casca da árvore? Milhares, ninhos, entrando por debaixo da terra de vespas, modificadas, que não existe. Inclusive, a traseirinha dela, assim, é listadinha de preta e amarela. Você vê que não é igual a vespinha comum, a preta, né? Elas são enormes. Isso aí tipo assim, como se Satã, né, entre aspas, estivesse governando o mundo através do bário e do alumínio. Tem mais alguma? Olha o tamanho disso. Isso é um contreio. Olha como é pouco e como ela parece uma pluminha gelada, um algodãozinho. Não tem nada a ver. Isso aí não tem a parte colorida, mas é um contreio, a queima do combustível normal do avião. E isso é um jato. Aí chega de caminhão, aí eles pegam. Você viu aquele moço com a mangueira? Eles pegam. Porque eles não vão tirar os tambores de dentro, eles enchem tudo e vai passando. E dizem que tem uma base que é para passar bem aqui para nós da América do Sul, em Astigarriba, no Chile. Uma base só para receber isso aí. Não para outro avião lá. É isso aí. Né? Isso é uma montagem, lógico, uma caveira, porque está matando a gente, mas o caminhãozinho, né? Inclusive, pesquisem aquele negócio da Umbrella Federation, lá, Confederation lá, né? E pesquisem aquilo que vocês vão ver a ligação que também tem lá. Que dizendo, porque se você procurar nas camadas profundas da internet, você vai ver coisas ali, né? Mas
Mas já deu para a pessoa entender. Deu? Aí o HAARP, metade, à esquerda o HAARP, a outra metade, né, uma foto montada, tá? Mas é verdadeira. A do HAARP, a esquerda é verdadeira, a foto, e a direita colocaram o chemtrail junto, tá? Um com o outro eles arrebentam. Olha lá as cânulas que eu falei. Por trás estão os caminhões, que eu não pus aí, abastecendo, né? Por fora mesmo, né? E essas cânulas são jogados os produtos químicos e as doenças. HAARP, esse é o HAARP da China. Um dos, né? Agora vocês imaginam aquela poluição que todo mundo está acostumado a usar máscara lá desde pequeno. Aquela poluição com mais os chemtrails e o HAARP, coitado do povo chinês, né? Isso aí é na China. Não tem muita coisa para provar, para falar, né? Porque eu não sei se vocês lembram rapidinho aqui, quando a gente era pequeno ainda, falava assim, é balão que ficava um fiozinho no céu. Lembra? Isso aí poderia ser um contreio também, mas ficava um fiozinho fininho, fininho, para não, né, falar que tudo é chemtrail, tudo, ou não é. Isso aí é balão meteorológico, não sei. Existia esse tipo de papo antes também, mas ele se dissipava logo e era um rastrinho, assim, os contrails nunca é. E se ele vai, ele volta, ou ele cruza, ele faz o jogo da velha. Aqui, que eu moro pertinho do aeroporto, acho que uns 2 bairros, o avião, ele sai de lá do aeroporto, ele faz uma curva aqui, que eu moro perto da rodovia, e volta. Os chemtrails vão em linha reta aqui, na minha esquerda aqui. Você entendeu? Sempre, sempre. Só que eles vão e vêm, geralmente 3 rastros. Eu tenho muitas fotos, muitos filmes, mas não adianta colocar, porque filme não tem nada a ver. Mas é bem diferente a rota do avião. Não tem nada a ver. Eu sou ocultista, taróloga, pesquiso conspiranoia, pesquiso sociedades secretas há mais de 30 anos. E quem precisar de alguma informação ou quiser debater aqui nos comentários, estamos aí para isso. Tirar dúvida, pergunta, tá bom? E é só isso. Eu falei dos governos, mas quem está por trás, né, junto com a nova ordem mundial, são os reptilianos. Para quem acredita que estão na Terra, em bolsões, embaixo da Terra, inclusive eu queria dar certo recado aqui, rapidinho, que muitos bolsões, tanto no astral como no físico, e em túneis por baixo da terra, que tem gente que não sabe que às vezes você está pisando em cidades embaixo da terra reptilianas, haviam milhares de crianças nesses cativeiros para ser retirado adrenocrom, tá? E serem sacrificadas, tá? Então, muita coisa aí que pessoas criticaram o Trump, né, ele daquele jeito dele, tá, não querendo fazer política aqui, mas o Trump autorizou outros extraterrestres, como arcturianos, pleiadianos, a ajudar aos militares que estavam nessa busca, e foram, para quem quiser acreditar, tá, foram retiradas entre pessoas, homem, mulher e mais crianças, dentro desses túneis gigantescos, mais de 1 milhão de pessoas, só que não chegaram na metade da Terra. Talvez seja por isso que ele tenha perdido a eleição. Não querendo puxar saco, né, tá? O problema dele lá com o país dele é dele, mas eu quis dizer sobre a atuação, como é uma rede, né? É uma trama muito grande que não é só o adrenocrom, não. E é a dizimação da população e a troca do nosso DNA. Talvez uma terra seca, árida, mas o transhumanismo, viraremos robôs, tipo lá o primeiro do Schwarzenegger, né? Robôs com pele, sangue, mas por dentro, né? É que nem o Wolverine, por exemplo. Então, a ideia do transhumanismo seria essa, né? E a cabeça comandada com a nanotecnologia.